Muito boa tarde a todos e obrigada à Lígia pela apresentação e à Inês por me ter desafiado. No fundo, eu e a Inês conhecemos nos Youth Social Days em Bratislava, na Eslováquia, em março, e depois daí surgiu uma grande amizade e troca de algumas ideias, e agora então mais tarde este convite da Inês para participar aqui no Centro de Reflexão Cristã. Eu já tinha ouvido falar do sínodo, mas só depois de Inês me ter desafiado é que fui ler mesmo com toda a atenção e fiquei a saber muito mais acerca desta iniciativa espetacular e tão importante que é o processo sinodal. No fundo, todas as relações interpessoais baseiam-se na conversa, na troca de ideias, de receios, de opiniões, e o mesmo se passa dentro da Igreja e tem de passar, e é importantíssimo encarar a escuta sinodal como uma realidade indispensável da Igreja. Antes de abordar temas mais profundos, gostava de recuar atrás no tempo para a origem do problema, problema entre aspas, sendo o problema o afastamento da Igreja ou as pessoas deixarem de se rever na Igreja e na sua doutrina. É normal chegarmos a uma altura da nossa vida em que começamos a questionar tudo aquilo que nós ouvimos, e mal seria se assim não fosse, mas, por exemplo, lembram-me. Ou seja, começam com questões mais pequeninas, como por exemplo no 7º ano, quando nós chegamos à aula de Físico-Química e começamos a ouvir falar sobre a origem do universo e ouvimos a teoria do Big Bang e pensamos, mas na catequese nós tínhamos falado sobre Deus ter criado o mundo em 7 dias. Portanto, e ficamos assim num conflito interior que, se não for falado, também não nos permite esclarecer estas dúvidas que residem em nós e que ao longo do tempo e com a idade vão se tornando questões mais importantes e mais profundas, por assim dizer, e por isso é que eu acho que é tão importante haver este espaço para estas conversas, para estas questões, e de uma forma tão aberta como está a acontecer. Por ser tão importante falar sobre isso, é prescindível a conversa e discussão de ideias na catequese. Quando falo na catequese, porque é nos sítios onde nós mais ouvimos falar sobre Jesus, e no fundo acho que era muito importante começar esta escuta sinodal, começar logo desde crianças, porque, lá está, como referi, são questões, por muito pequenas que sejam, que depois, quando começam a tomar dimensões maiores, acabam por afastar as pessoas da Igreja. Se as catequeses fossem espaços super abertos e não uma escola como TPCs e vista como uma obrigação, ou seja, se as crianças forem para a catequese mesmo com vontade e por querer estar lá, e depois se aperceberem que aqueles momentos bons que vivem durante aquele tempo que lá estão é com Jesus e encontrando Jesus nos e nos outros e em toda a sua volta, acho que acabamos por conseguir espalhar muito melhor a mensagem de Jesus e de Deus, e talvez assim fosse possível evitar um tópico abordado no relatório de Portugal que diz o seguinte: pais, alunos e até catequistas que depois não vivem a fé de forma comunitária e não experimentam o verdadeiro encontro com Deus, ficando-se o momento da catequese como um prolongamento da escola, onde se aprendem conteúdos religiosos, mas não se promove o verdadeiro encontro com Jesus. Eu, por acaso, nesse aspecto tive sorte, porque na catequese onde andei durante 12 anos, sempre foi um espaço muito aberto, onde nós podíamos levar as nossas questões e abordávamos os temas de uma forma mais dinâmica, e as melhores memórias que eu tenho da catequese são de atividades que a nossa catequista fazia connosco. Por exemplo, até alguns exemplos que mais me marcaram foi, por exemplo, a questão de Deus ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, mas afinal, Deus não é só um, não é só uma coisa. Então a tia Sofia, a catequista, levou-nos água líquida, água gelo, e falou-nos do vapor da água, que no fundo é como Deus. Ou, por exemplo, quando nos fez a analogia do reino de Deus ser como um grão de mostarda, levou mesmo um grão de mostarda e mostrava-nos fotografias e mostrava-nos filmes, e às vezes as catequeses eram sobre temas que não estavam no programa dos manuais dos catequistas, sobre questões que surgiam entre o grupo e que nós achávamos importantes e que queríamos levantar, e fizemos uma ou duas catequeses só em volta das questões que nós queríamos e achávamos. Eu acho que isso é importantíssimo, porque ajuda a desconstruir algumas barreiras que vão sendo criadas ao longo do tempo. Exato.
falar sobre o conflito entre aquilo que vivemos dentro e fora do ambiente católico. Portanto, nós, enquanto estamos na catequese, ouvimos falar sobre Deus e sobre Jesus e sobre como Jesus viveu, e depois podemos ter, ou não, um choque com aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia, na escola, e ideias opostas e que entram em conflito. E eu acho que há a falta desta conversa, que nasce a discrepância entre o modo de pensar dos jovens e a doutrina da Igreja, que é referida no relatório de Portugal também, que diz: os jovens referem que o principal motivo que os afasta da Igreja e os impede de caminhar juntos assenta na diferença existente entre o seu modo de pensar e a doutrina da Igreja Católica, referindo que a Igreja tem uma mentalidade retrógrada e desajustada dos tempos em que vivemos. Outro ponto que eu gostava de levantar é o influenciar a partir do exemplo. Ou seja, se nós nos pusermos ao serviço dos outros e dermos nós aos outros e de uma maneira subtil, ou seja, sem estar sempre a dizer que somos católicos, não que haja algum problema, nem que o não possamos fazer, até acho que é muito bom, mas de uma maneira subtil as pessoas percebam que aquilo que nós fazemos é por Jesus, por Deus e uns pelos outros, talvez as pessoas consigam perceber melhor a mensagem que tentamos passar enquanto Igreja e não apenas pelo falar e pelo dizer o que é suposto fazer, o que é que não é suposto fazer. Acho que vai muito além disso e é muito mais através do exemplo. E para reforçar esta ideia, eu vivi umas situações há pouco tempo, mas que me ajudaram a perceber que de facto faz mesmo sentido, que foi. Portanto, o meu grupo de amigos mais chegado não são católicos ou são agnósticos e eu encontro tantas vezes Jesus neste grupo, seja pela preocupação que temos uns com os outros, seja pelas mensagens que trocamos, seja pelo ver se está tudo bem ou por estar nos momentos mais importantes da vida uns dos outros, versus o contraste de uma peregrinação que eu fiz, que estava à espera que fosse tudo aquilo que eu vivo com os meus amigos na parte em que encontro Jesus neles, não é? Dentro da peregrinação, e claro que encontrei Jesus nessa peregrinação, porque havia mais ou menos 3 catequeses por dia, e assim, portanto, nós falávamos sobre Jesus, mas logo depois destes pequenos encontros, muitas vezes deparavam-me com situações que ficava, por exemplo, um comentário, estar a tentar. Eu só conhecia uma pessoa naquela peregrinação, nós éramos imensos, e pronto, eu tentava fazer conversa com as pessoas. E uma vez estava a tentar, estava a participar numa conversa, mas quando comecei a falar, disseram: não, tu não vais perceber esta conversa porque ainda não estás na faculdade, ainda não. Ou seja, senti uma falta de inclusão, não é? E ao mesmo tempo é exatamente o oposto que Jesus nos ensina e que eu acho que é a mensagem principal, é a inclusão e estar os braços abertos a tudo, a todas as opiniões, a ouvir, acima de tudo a ouvir todos os pontos, todas as opiniões, seja, mesmo que nós acabemos por não perceber, ao menos aceitamos e respeitamos que é uma opinião diferente. Portanto, acaba por ser um contraste que, desde o meu grupo de amigos, que não é católico ou é agnóstico, eu encontro tantas vezes Deus presente, ou como pode haver momentos em que nós achamos que Jesus vai estar presente, mas se calhar depois, no exemplo, não está tão presente. Pronto, no fundo, estes dois tópicos que eu queria abordar e realçar era este de ir à origem do problema, porque se nós formos à origem do problema, talvez seja mais fácil não remediá-lo, mas percebê-lo e combatê-lo. E pronto, e depois é influenciar através do exemplo. Pronto, só assim é que eu acho que se vai haver grandes mudanças. Obrigada. Obrigada.